Vamos falar de futebol. Primeiro vamos falar da Copa do Brasil, viu, tio Iratã? Fechou. Estava dando uma olhada aqui no regulamento, no sistema de disputa da Copa do Brasil, e a CBF mudou em relação às edições anteriores. E isso interfere diretamente a participação do Pouso Alegre na Copa do Brasil. O Pouso Alegre está na Copa do Brasil de 2025. Isso porque o Cruzeiro terminou em 9º lugar no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Minas Gerais tem 5 vagas garantidas na Copa do Brasil. Na primeira fase, como o Pouso Alegre terminou em 6º, como o Cruzeiro vai para a terceira, Sim. o Pousão herdou a 5ª vaga, certo? O que mudou no sistema de disputa? Mudou que na primeira fase, que é onde o Pousão entra, não terá mais aquela vantagem de empate do time visitante, que como o Pouso Alegre vai ser o dono, o mando de campo será do Pouso Alegre, no critério da CBF, não tem mais aquela, o time que o Pouso Alegre vai enfrentar joga pelo empate. Agora não é mais. Se der empate, decisão por pênaltis. Lembra que era assim? Lembra. Como é a segunda fase. Então permanece. É mais emocionante. Em 2022, quando o Pouso Alegre participou da Copa do Brasil pela primeira e única vez, tinha que vencer o adversário, que naquela ocasião foi o Paraná Clube. E venceu por 2-0. E aí o Pousão passou para a segunda fase. Na segunda fase, o Pousão enfrentou o Curitiba. Empatou em 1-1. Aí a decisão foi para os pênaltis. Agora a primeira fase vai ser no mesmo sistema. A primeira fase da Copa do Brasil, de acordo com os documentos divulgados pela CBF, vai acontecer nas datas entre 19 e 26 de fevereiro. Então, não tem o dia ainda que o Pouso Alegre vai jogar, mas o Pouso Alegre vai jogar entre 19 e 23 de fevereiro. Como é que vai funcionar a Copa do Brasil? Como é que funciona? O Pouso Alegre está mais para trás no ranking. Do ranking da CBF parece que o Pouso Alegre está na 77, por aí. Está mais lá atrás. O sorteio vai do primeiro ranqueado até o 40 ranqueado, né? E esses enfrentam do 41 ao 80. Isso é 77, mano. É 77, né? Então o Pouso Alegre está esses de menor ranqueamento, né? Tá lá atrás. Então o Pouso Alegre vai enfrentar alguém do primeiro pote, entre o primeiro e o 40. Isso. Duas que participam da primeira fase. Né? Então não vai pegar aqueles clubes que estão na Libertadores e o Cruzeiro, além do campeão da Série B e o campeão da Copa Verde e Copa Nordeste. Esses não participam da primeira fase. Mas os demais, qualquer um, como o próprio Atlético Mineiro que vai entrar na primeira fase, pode ser quem pinta no pote do Pousão. Vamos ver, né? Entendeu? Então vamos ver quem que vai ser o adversário. Você torce para ser um adversário de patamar alto, um grande assim como o Atlético, ou um que, digamos assim, vai estar lá na 39ª no ranqueamento? Não, pode ser 39ª, para não ganhar um dinheirinho, né? Para ter mais possibilidade de passar de fase, né? Entendi. E ainda falando do Pousão, o Iago Almeida conversou com o executivo de futebol, Ivan Pedro, falando sobre a montagem do elenco. Time sendo anunciado aí vários jogadores nos últimos dias e quais as pretensões do Pousão com esse elenco que está sendo montado, né? E ao mesmo tempo o executivo também explica sobre a saída de 2 jogadores que já estavam fechados com o Pousão, mas receberam propostas e foram para outros clubes. Hoje nós estamos treinando com 27 atletas lá em Eloy Mendes. Alguns ainda não foram anunciados por algumas razões, mas ao todo nós temos hoje lá 27 atletas. E nós vamos contar com pelo menos mais 5 atletas aí. A gente deve ter um grupo entre 30 e 32 atletas aí para o início da competição. A gente tem alguns destaques, alguns jogadores mais importantes, como gente que veio de fora do país, estrangeiro, o Paraguai que foi anunciado ontem, atletas que são da seleção de base, atletas que vieram do Vasco. Fala pra gente um pouquinho dessa procura no mercado. Sim, perfeito. Nós temos 2 atletas estrangeiros, né, o uruguaio e o paraguaio, que tiveram muito destaque nos times que estavam e com certeza vão agregar muito aqui conosco. A gente tem 2 atletas que foram camisa 10 da seleção brasileira de base, né, o Kevin e o Vitinho. O Vitinho chegou agora essa semana, estava em Portugal e foi um atleta que teve muito destaque nas categorias de base da seleção brasileira, jogou muitos jogos pelo Corinthians profissional, no Vasco. O Kevin da mesma forma, né, a base inteira no Corinthians, seleção brasileira de base, camisa 10. E além deles a gente tem a chegada de outros atletas, né? O Gabriel, que é um jogador que passou 13 temporadas fora do Brasil, então também com experiência, uma bagagem que vai ser importante para nós aqui ao longo do ano. O Adilson, goleiro, com 36 anos, né? Fez um campeonato em 2023 pela Patrocinense
muito bom, foi um dos destaques do campeonato. E a gente vai ter outras chegadas também de atletas que vão seguir somando, né, com quem a gente já está lá. E aí sim a gente fazer uma competição da forma como a gente espera. A torcida estava na expectativa de anunciar o goleiro e ele chegou, o Adilson. Além dele, tem outro goleiro já treinando com a equipe? Nós hoje temos lá 4 goleiros treinando, mas a gente ainda vai buscar outro. A gente tem os meninos que são da base ali, né? Mas a gente ainda vai trazer mais um goleiro para poder fechar nessa posição, assim, confiando 100% no Adilson e nos outros goleiros que estão lá, mas a gente vai trazer mais um também para fechar essa posição aí. Agora a gente tem 2 jogadores que foram contratados e depois anunciaram a saída para outros times, o Maurício e o Lucas. Conta pra gente como é que foi essa situação. O Maurício é um atleta, né, que tem uma carreira brilhante aí, uma carreira vitoriosa fora do país também. É um atleta de 36 anos, aceitou o nosso convite, assim, o desafio de estar aqui, mas recebeu uma proposta financeiramente muito mais vantajosa do que a nossa, um campeonato também que digamos que é mais relevante que o nosso, que é o Campeonato Paulista, o estadual mais competitivo e mais visado aí do país, e achou por bem aceitar a proposta. Nós também não gostaríamos que o atleta ficasse aqui só por ter um contrato conosco. A gente quer que o atleta esteja aqui realmente empenhado e satisfeito e querendo nos ajudar. Não seria o caso, ele já deixou claro desde o primeiro momento que gostaria de aceitar a proposta e já estava com a cabeça lá. Então a gente entendeu, é um atleta que já está no final da carreira também, então precisa pensar na família e aceitou um desafio que fosse financeiramente melhor para ele e que desse uma visibilidade que ele entenda que fosse melhor. Com relação ao Lucão, também recebeu uma proposta, né, de uma divisão acima da nossa, da Série C, do Anápolis, que subiu recentemente. Da mesma forma, financeiramente, ele vai receber talvez 3 vezes mais do que ele receberia aqui conosco, numa divisão acima, né? E a gente também ajustou com o atleta e com os empresários dele. Nós ficamos com 30% dos direitos econômicos dele, então, caso haja uma negociação dele, a gente ainda vai conseguir usufruir disso. E da mesma forma ele também não estaria satisfeito aqui pela proposta que recebeu, entendendo que seria melhor para ele, para a carreira, para o momento dele. Nós entendemos, a gente, como eu disse, né, não quer um atleta que fique aqui só porque a gente tem um contrato. A gente quer os atletas que fiquem aqui porque realmente querem contribuir, querem ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos de 2025. Essa era a minha pergunta. Qual é a pretensão do time com esse elenco que está sendo formado? A gente busca coisas grandes para o ano inteiro, né? Para o Campeonato Mineiro, que é o nosso primeiro desafio, a gente busca chegar novamente na Série D, garantir uma vaga para 2026. Nosso objetivo principal, talvez no ano, é subir para a Série C novamente, né? Buscar essa vaga para 2026, mas a gente não pode contar com isso. Então a gente tem que garantir no Mineiro essa possibilidade de em 2026 ter novamente o calendário e não ficar com um calendário mais enxuto.